Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome, Te louvar, reconhecer a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre a Tua igreja. Nós Te louvamos, Senhor, e consagramos uma vez mais nossas vidas a Ti, Pai. E queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, reconhecer a nossa total dependência de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Nessa manhã, querido Senhor, nós queremos te dizer que o Teu Espírito Santo, esse sim tem a primazia nesse lugar, esse sim tem liberdade para falar aos nossos corações, para cuidar, tratar a Tua igreja, Pai, e conduzir-nos, Senhor, no caminho da justiça. Nós queremos dizer que Tu és bem-vindo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, reverenciado com temor nesse lugar, Pai, porque Tu és maravilhoso. E nós queremos, como Teus filhos, Te louvar e dizer que somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para recebermos de Ti a boa porção, o manar diário. Te louvamos, Pai, por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, se você quiser chegar um pouco mais à frente, fique à vontade, queridos. Nós temos espaço. Bom é que nós estejamos com um grupo mais uniforme, mais junto, ok? Mas fique à vontade. Poder sentar, queridos, por favor. Glória a Deus. Ontem à noite nós, como é do conhecimento da igreja, nós tivemos um culto com o tema família, culto, e nós todos recebemos muito da parte do Senhor. Toda a igreja, então, eu gostaria de acentuar que ficamos muito felizes de vermos a forma como o departamento e os departamentos estão dando o seu melhor para o Senhor, para promover o reino de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, e isso deve ser sempre incentivado pela liderança. Glória a Deus, amados, pela vida de cada um e dos que aqui estão também. Glória a Deus. Nós sabemos que o nosso tempo é precioso e é por isso que nós devemos também usarmos com qualidade o tempo de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Nós estamos então ministrando acerca desse tema, submissão e autoridade. Hoje é a última ministração na sequência desse tema do mês. Nós no domingo que vem teremos um outro assunto. E desde já nós gostaríamos de agradecer ao Senhor e a cada um de vocês que tem se disposto a aprender mais do Senhor. Queridos, não há crente forte se não for se dedicando ao ensino da palavra do Senhor. Na verdade, ao estudo da palavra do Senhor. A escola bíblica é o que traz realmente um fundamento, uma base sólida para que o cristão possa caminhar em segurança. Eventos são importantes, sim, tanto é que existem e são promovidos e têm um propósito específico, mas a força realmente pujante de uma igreja está no ensino da palavra. Porque é onde os cristãos tomam consciência do seu papel no corpo de Cristo, se dedicam, fazem a sua parte e aí produzem para o reino de Deus, com segurança, com estabilidade. Evento simplesmente não conduz nem assegura maturidade de igreja. O que traz maturidade para a igreja é a solidez na prática da palavra. Mas como aprenderão se não há quem ensine? E como ensinarão se não houver um tempo específico para a dedicação? Então há uma necessidade, e glória a Deus pela vida de vocês. Quantos mais se dedicam a estarem na igreja, na escola bíblica, quantos são observados como cristãos maduros? Os maduros, irmãos, estão realmente se dedicando com mais afinco à aprendizagem da palavra. E na verdade a aprendizagem, ela é contínua. A nossa vida é assim, é uma sequência de ensinamentos. Queridos, nós gostaríamos então de acentuar que esses livros que nós estamos aqui, trouxemos 3 como amostra, mas a nossa livraria ali tem disponível ainda. É necessário que os cristãos sofram? É uma pergunta que todo cristão deve ter segurança em responder com base bíblica. É um livro, irmãos, que o preço, inclusive, está bem modesto. Todos esses livros nós estamos passando praticamente pelo preço de custo.
porque o objetivo é incentivarmos a igreja a aprender mais. Não tem intuito financeiro, não. É a preço de custo praticamente para que a igreja possa se fortalecer. Então tem esse livro, é necessário que os cristãos sofram. Esse outro livro, Em Busca de Timóteo, é um clássico, é um livro muito bom, traz ensinamentos muito sólidos para a liderança, para o ministério. Então é importante que você adquira esses livros para o seu crescimento ministerial e espiritual. Casamento, Divórcio e Novo Casamento, um livro maravilhoso, que é importantíssimo que nós possamos nos dedicar a um estudo com mais afinco nesse tema, irmãos. Que nós temos muitas pessoas nos dias de hoje para conversarmos, para aconselharmos, e pessoas sofrendo nessa área. Então há uma necessidade da igreja, os irmãos mais maduros possam ter uma base sólida para que possam, inclusive, amados, trazer uma palavra de consolo, de incentivo, de estímulo e de orientação. E pessoas vão lhe procurar. Diga assim, pessoas vão me procurar. Vão me procurar, pode dizer com você mesmo. E você tem que ter uma palavra para trazer consolo para essas pessoas, para trazer edificação. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, irmãos, nós estamos então estudamos acerca de submissão. Vimos que submissão é, antes de tudo, uma atitude de coração, uma disposição para se submeter às autoridades que foram constituídas por Deus. E todas as autoridades, nós estamos sempre, irmãos, debaixo, submetendo a algum nível de autoridade, né, amado? Nós estamos então, se estamos em casa, começamos, nós temos os pais que são nossas autoridades sobre nossas vidas. Depois que temos uma forma, chegamos na idade escolar, apenas reprisando, nós vamos para o colégio, tem todo uma liderança sobre as nossas vidas, nós começamos a crescer abalizados nesse crescimento, debaixo dessas autoridades, de supervisores, diretores escolares, né? E professores. Depois crescemos, chegamos a um estágio mais maduro, já começamos a agir no campo profissional, temos também autoridades no trabalho, que são autoridades sobre nossas vidas. Depois, amados, estamos também, paralelo a isso, estamos na igreja, e temos também autoridades eclesiásticas, que têm lideranças sobre a nossa vida. Então, na verdade, em qualquer campo das nossas vidas, nós temos autoridades. E e temos que ter a disposição do nosso coração de seguirmos realmente, de nos submetermos de uma forma, o que, amados? Voluntária, às autoridades constituídas por Deus. É por isso que está escrito em Romanos, no capítulo 13, que todo homem esteja sujeito às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as autoridades que existem por Deus foram realmente constituído. Nós estamos, então, vimos o que era submissão e começamos a estudar então acerca da autoridade. Não há autoridade legítima sem ter uma consciência realmente e treinamento sobre andar em submissão. Até citei um exemplo que quando chegamos em quaisquer escolas militares, pelo menos eu posso falar das escolas do Exército, que já participei de 2 escolas de âmbito nacional, e lá, uma das primeiras coisas que aprendemos na linha de liderança, de chefia e liderança, que tem essa matéria, é justamente, se queres comandar, primeiro aprenda a obedecer. Não há ninguém que possa ser um líder efetivo, legítimo, se ele não está treinado na área de submissão, porque senão ele vai amotinar pessoas. E o nosso propósito em toda esfera da nossa vida é justamente exercermos a nossa autoridade com legitimidade, com propriedade. E isso só acontece depois de sermos treinados na área de submissão. Começamos então a estudar acerca do exercício da autoridade. Vimos que as autoridades, elas devem ser reconhecidas, e na aula passada citamos até um grande exemplo de um homem que exerceu a autoridade,
que é justamente o centurião romano. Ele, mesmo não sendo da linhagem de Israel, não era um homem de aliança com Deus, mas ele reconhecia a autoridade, a ponto de dizer para Jesus, disse: olha, mestre, não há necessidade de você ir para minha casa, porque eu nem me considero digno de recebê-lo. Tão grande era o reconhecimento da autoridade que ele tinha com Jesus. Eu até chamei a atenção naquela aula que, amados, como é que um homem, sendo um líder, um centurião, e na verdade como dominador, porque os romanos estavam dominando sobre os judeus, sobre os hebreus, e ele dizer aquilo, um feitor falando com um escravo, e disse: não sou digno de estar debaixo, que o Senhor esteja debaixo do meu teto, mas envie apenas uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sou sob a autoridade, tenho autoridade sobre a minha vida, e eu tenho também soldados à minha disposição, mando a esse, ele vai, mando esse, vem, e ele vem. E Jesus então se admirou, e não é fácil nós entendemos que um homem de fé, e um homem autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, chegar a um estágio de se admirar, mas ele se admirou e disse: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então vimos que as autoridades devem ser reconhecidas. Vimos também que em algumas oportunidades, autoridades vão ser questionadas, como aconteceu com os escribas e os fariseus, que chegaram para o Senhor Jesus, como está escrito em Marcos, no capítulo 11, dos versículos 27 a 33, e chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade faz essas coisas? Porque Jesus estava curando no templo. Jesus também fez uma pergunta para eles, disse: olha, primeiro me responda a seguinte pergunta: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Então a autoridade está sendo questionada. Nesse momento, eles ficaram entre si, conferenciaram entre si e disseram: bem, se dissermos que o batismo de João era do céu, vinha de Deus, tinha autoridade, João tinha autoridade para isso, vão perguntar: e por que vocês não respeitaram isso? Por outro lado, se dissermos: não, o batismo de João era realmente um homem comum, era coisa de homem, aí nós tememos aos judeus, porque todos creem que ele é de Deus. Então olharam para Jesus e disseram assim: não sabemos. Jesus disse: nem tampouco eu digo com que autoridade eu faço tais coisas. É uma excelente estratégia, uma excelente saída, e eu e você, como filhos de Deus, quando algum ateu chegar para nós e perguntar certas coisas, querendo zombar, ou os escarnecedores chegarem no seu local de trabalho, ou em qualquer local, é excelente você dizer assim, a primeira coisa, antes de responder qualquer questionamento, dizer: olha, você crê na Bíblia Sagrada, na veracidade da Bíblia Sagrada? Se ele disser: não, rapaz, não creio tanto, você diz: então, eu não posso lhe informar, porque a minha fé é baseada na Bíblia Sagrada. E você já cessa todo o assunto em relação àquilo e procura um outro momento, uma outra estratégia para alcançá-lo. Porque, irmãos, se eles não creem na palavra de Deus, bem tampouco vão crer na sua palavra. Amém, queridos? Então isso aí é importante, e eu quero até compartilhar novamente que no início da caminhada eu sofri alguns desgastes, porque eu tentava de alguma maneira convencer, não é, alguém que ficava resistindo à palavra. Não é bom, isso não é bom e não é produtivo. Bem, vimos também que há uma necessidade de delegação de autoridade. Moisés é um grande exemplo no início da caminhada do ministério dele, quando ele passou por toda aquela sequência de pragas que foram enviadas sobre o Egito. Ele coordenou tudo aquilo, e quando terminou, conduziu o povo de Israel ao deserto, e nós estamos falando de uma grande, não é, amado, de uma grande multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas, porque só de soldados aptos para a guerra, homens de 20 a 40 anos, eles tinham 600 mil soldados habilitados para a guerra. Então tinha em média 3 milhões de pessoas. Ele estava numa situação difícil, porque tinha que coordenar e resolver todas as causas desses homens sozinhos, desse povo sozinho. Estava se desgastando e se consumindo. Chegou o sogro dele, que era sacerdote em Midian, sacerdote do Senhor,
chamado Jetro, e deu um grande conselho. Disse: olha, nesse caso você está se desgastando e você vai se desfalecer, e todo esse povo também não vai ser assistido. Então encontre no meio do povo homens aptos, que abominem que aborreçam a avareza, que sejam homens firmes, que sejam homens íntegros, e constitua sobre esse povo. Coloque como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. E ali as causas difíceis ficam para você, as causas mais graves, que esses líderes tragam para você, e as causas menores que eles julguem entre si. E isso agradou, e isso foi realmente constituído. Moisés, na verdade, entendeu necessário isso. Ele foi e começou então a delegar autoridades. Impôs as mãos sobre aqueles homens, e da autoridade que estava operando sobre a vida dele, que foi constituído por Deus, que Moisés tinha uma unção específica, e Moisés era um profeta de Deus. Era um profeta. Jesus é o grande profeta. Por isso que lá no livro de Números, ele diz que Deus levantará um outro profeta do meio de vós, semelhante a mim. Então ele era um profeta. E Deus, então Moisés, tinha uma autoridade sobre a vida de Moisés, e Moisés então delegou essas autoridades sobre esses líderes. É muito importante nós sabermos disso. E é interessante porque foi por níveis. Primeiro de 1000. Nas Forças Armadas, se fosse no Exército, nós chamaríamos isso de uma brigada, de mil homens. Depois, passou justamente para chefe de 100. Nós já estamos falando de uma companhia. Ou pode ser uma brigada ou um batalhão. Até 800 pessoas é um batalhão. De cima disso aí já passa a ser uma brigada. E com 100 é uma companhia. E depois de 50 também, porque uma companhia a partir de 60 a 100... foi uma companhia dentro do exército, uma subdivisão de exército. E de 10 é um pelotão. Então, na verdade, cada um no seu nível. Diga assim: Deus opera com seus filhos debaixo de uma unção que foi transferida por Ele. Em termos de unção, uns recebem uma responsabilidade maior e outras menores, mas cada um, Deus conhece a capacidade, Deus conhece o coração de cada um e Ele constitui. É Deus quem distribui os dons e talentos, mas nós devemos utilizar-se disso. Amém, queridos? Diga assim: delegação faz parte do plano de Deus. Então ninguém consegue conduzir uma entidade, um organismo, uma igreja, sem, a partir do crescimento dela, delegar. É por isso que, glória a Deus, que nós estamos aos poucos delegando também atribuições. Isso é importante, que nós façamos isso, porque o exemplo veio de cima. Moisés fez isso. Ele delegou então as autoridades. Seguindo, depois Jesus, na verdade, é um grande exemplo de delegação, fez isso. E Jesus é um grande exemplo. Eu gostaria que nós abríssemos lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. 9, Lucas capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ver que Jesus delegou a autoridade. Jesus colocou sobre aqueles em que ele confiava, na sua equipe, ele atribuiu determinadas funções para eles, e distribuiu e delegou então autoridade, ele constituiu autoridades. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Deu-lhes virtude, aí, quando diz virtude é poder, e autoridade, isso na linguagem atualizada, tá, amados? E autoridade, poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Observem bem que Jesus, ele primeiro chamou 12, e esses 12 ele investiu no treinamento. Ele fez primeiro, ele mostrou como fazer, ele os treinou.
Eles, então, quando ele notou que aqueles 12 já tinham maturidade para poder trabalhar à semelhança do que ele fez, seguindo o exemplo, o modelo que ele deixou bem claro para eles, que ele ensinou a fazer, ele então constituiu autoridade, delegou autoridade sobre eles. Irmãos, mais uma vez eu quero lembrar, só transfere a autoridade quem recebeu da forma legítima a autoridade. Amém, amados? Isso nós estamos falando, isso no secular também é válido, mas principalmente no reino de Deus, são princípios. Bem, esses 12 saíram e fizeram grandes coisas, e se entusiasmaram com isso, mas o Senhor continuou então, e depois de algum tempo, eu queria que vocês, por favor, fossem para o capítulo 10, o próximo capítulo. Capítulo 10 de Lucas diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Vamos para o versículo 9. Ele diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então observe que o Senhor continuou delegando a autoridade. Primeiramente foi aos 12, passou um tempo, e ele então notou que para alcançar os propósitos dele, de expansão do reino, para estabilidade do reino, dos ensinamentos dele, ele precisava confiar isso numa equipe maior. E confiou para os 70 homens. E eles começaram, ele deu a autoridade, e a autoridade que estava sobre ele, ele delegou. E se observarmos mais na frente, quando ele cumprir com seu ministério, que ele, na verdade, for para a cruz, quando ele foi para a cruz, depois ele passou, depois que ressuscitou, passou 40 dias ensinando acerca do reino. Ele então, como está escrito em João no capítulo 20, a partir do versículo 20, ele chamou os discípulos que ali estavam, os 11, Judas já tinha ido para o seu destino, e ele chamou os 11 e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele também, aí nesse caso ele chancelou, ele na verdade deu autoridade plena para eles continuarem a obra que ele iniciou. Então há uma necessidade de compreendermos isso, nós precisamos delegar, amém? Na verdade, os apóstolos também, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, em Atos no capítulo 6, vamos abrir, Atos capítulo 6, versículo 1, nós vamos observar que os apóstolos, eles também delegaram a autoridade. Eles então percebendo que tinham outras atividades que eles tinham que fazer, eles precisavam compartilhar dessas responsabilidades, dessas atribuições, e precisavam também colocar autoridades legítimas para assim fazê-lo. E em Atos no capítulo 6, quando houve a instituição dos diáconos, nós podemos ver que houve uma delegação de autoridade. Vamos ler rapidamente, capítulo 6, versículo 1 diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmurações dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na
oração e no ministério da palavra. Então o que aconteceu? Os apóstolos entregaram, na verdade, constituíram em autoridade pessoas no meio do povo, no meio da igreja. Preenchendo esses requisitos, ele disse para a sua liderança mais próxima, disse: olha, não é razoável que nós fiquemos o tempo todo cuidando dessas atividades de cunho administrativo e esqueçamos do principal, que é justamente alimentar a igreja. Nós nos consagraremos em oração, nos jejuns, na prática da palavra, jejuns não, orações e no ensino da palavra. Jejuns também é bíblico, viu, querido? Mas nesse momento não está aqui no texto. Mas disse, e enquanto isso constituamos sobre esse importante negócio. Queridos, por favor, toda igreja fique de pé por obséquio. Dê uma meia volta, vou ver, ou seja, olhe para a sua retaguarda lá atrás. Vocês vão ver que tem duas colunas ali muito fortes, tá? O irmão Fabrício e a irmã Deise, que hoje estão na função de diáconos, diácono e diaconisa, amém, amados? Diga assim: obrigado, amados, pela sua vida. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, por favor? Enquanto nós estamos aqui ensinando a palavra, eles estão cuidando ali, numa posição de assessoria, eles estão no exercício de uma autoridade delegada. O diácono, na verdade, é uma autoridade delegada do pastor. Os ministros de Estado são autoridades delegadas do excelentíssimo senhor presidente da República. E assim por diante, em todas as esferas, existem autoridades que foram constituídas e tem alguém em posição de liderança. Então é importantíssimo nós entendermos que quando eu e você, dentro da igreja, nós obedecemos às sugestões ou orientações de quem está numa posição de autoridade, nós estamos obedecendo, na verdade, a eles, e estamos obedecendo ao pastor, que é a autoridade constituída aqui na terra, como responsável pela casa do Senhor, a casa de oração, que é esse local onde nós nos congregamos, que tem uma, na verdade, uma estrutura administrativa, tem uma estrutura também funcionando, e está em linha direta também, linha indireta, na verdade, obedecendo a Deus, que foi quem constituiu o pastor. Amém, amados? Diga assim: toda autoridade é constituída por Deus. Quem resiste à autoridade legítima está resistindo ao Senhor Deus. Amém, amados? Hoje eu tenho até adotado uma linguagem, irmãos, que é coisa minha. Mas hoje estão tratando Jesus de uma forma tão despicienta, tão assim, de qualquer jeito, que eu estou seguindo os ensinos dos apóstolos, quando todos eles, se você observar, eles não diziam Jesus simplesmente, eles diziam Senhor Jesus. Eu estou, inclusive, para a minha vida, resgatando algumas coisas. Isso não é doutrina, viu, amados? É só observação. Hoje há uma necessidade de nós entendermos e nos posicionarmos reconhecendo as autoridades constituídas. Hoje tem muito filho chamando pai, meu velho, não sei o quê. Irmão, tome cuidado. Se for de uma forma carinhosa, irmão, só numa questão de intimidade entre filho e pai, bênção. Se for fora dessa esfera, irmãos, cuidado. Porque pode ser que esteja uma atitude de rebelião disfarçada. Temos que tomar cuidado, temos que ser cautelosos, temos que ser cuidadosos. Porque, irmão, disso decorre o exercício de uma autoridade legítima. Amém? Isso é muito importante. A força da igreja está na pluralidade e não na individualidade. Porque nós somos a igreja é um só corpo, e existem dons e talentos diversificados. Então tem dons e talentos, irmãos, que o pastor não tem. Por exemplo, no controle e na manutenção e na regulagem, no controle, amados, do som. Existem pessoas que o pastor é necessário
por não ter o conhecimento técnico, nem ter condição de ficar fazendo 2 ou 3 atividades, porque nós não somos o homem dos 10 instrumentos, ou 7 instrumentos. Há uma necessidade de delegar responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Existem pastores auxiliares, como temos 3 aqui na frente, que estão realmente nos auxiliando, irmãos, nem em suas atividades. O pastor Sandro, por exemplo, ele está como líder do louvor. Ele tem habilidades que eu não tenho. E assim por diante. Então há uma necessidade de nós delegarmos, do líder delegar a autoridade. Então existem dons e talentos que são diversificados. E nós temos que reconhecer isso. A autoridade não deve ser imposta, mas sim reconhecida. Existe uma diferença entre o líder e o chefe. O chefe, muitas vezes, dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma empresa, irmãos, muitas vezes, quando quer exercer a sua autoridade, irmãos, muitas vezes ele se arvora, se coloca numa posição e diz: rapaz, eu sou chefe, você vai ter que fazer porque eu estou determinando isso. Isso dentro do corpo de Cristo não deve acontecer, mas o líder deve conduzir principalmente pelo exemplo. Nosso grande exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem é maior na mesa? Aquele que é servido ou aquele que serve? Aí diz: com certeza aquele que é servido é o maior na mesa, mas eu entre vós, eu sou como aquele que serve. E ele nos deu o exemplo, e inclusive na noite em que ele foi traído, ele tomou então uma bacia, ele tirou a sua manta, e então colocou uma toalha em volta de si, e lavou os pés dos discípulos, e depois ele disse: o que eu fiz, vocês também devem fazer uns com os outros, ou seja, cuidar uns dos outros, em humildade, servir uns aos outros, com humildade e singeleza de coração. Então, na verdade, irmãos, o líder, ele conduz pelo exemplo. Diga assim: o líder, ele conduz pelo exemplo. A liderança deve ser reconhecida e não imposta. Não precisa eu ficar aqui em cima dizendo: olha, eu sou o pastor, obedeça, faça isso ou faça aquilo. Irmão, isso não é procedimento correto. Não. É necessário que nós venhamos numa posição de liderança dentro de cada uma das esferas de lideranças na igreja, por exemplo, dentro do corpo de Cristo, que nós venhamos a liderar, irmãos, sem imposição. É necessário ter firmeza? Sim. É necessário ter firmeza, porque a obra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é tomado à força por homens violentos que o tomam por assalto. Mas isso aí quer dizer, mantenha a sua posição de firmeza na sua liderança. Esteja ali à frente. Né, amados? Lembrei até de uma expressão do Almirante Barroso, o patrono da Marinha Brasileira, que disse na guerra de Riachuelo, em 1865, ele disse que o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, tudo pela pátria. Então, na verdade, irmãos, nós, irmãos, devemos fazer o seguinte: estarmos ali à frente numa posição de firmeza no nosso departamento. Se o pastor lhe colocou em uma determinada função dentro do departamento, irmão, considera que é uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa realmente usar do dom e talento que Deus lhe confiou. O pastor foi apenas um instrumento, irmãos, para lhe colocar numa posição de autoridade. Veja como você faz, não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. E esteja disposto, inclusive, a substituir o seu liderado no momento de necessidade. Isso é importante. Não é pelo fato de estar numa posição de autoridade que nós venhamos achar que cumprimos tudo, que já estamos perfeitos. Não. Nós estamos ainda numa posição de auxiliar. Não tem problema nenhum. Pastor Antônio, como é do conhecimento de todos, nós temos o privilégio de termos pastor Antônio e a irmã Silvia, que são mais experientes na arte da vida, não é, amado? Na caminhada cristã. Mas uma das coisas que me trouxe muita alegria foi quando eles chegaram e se apresentaram prontos para o serviço no outro prédio.
E o pastor Antônio chegou para mim e eu digo: meu irmão, você que deveria estar no meu lugar, o senhor que deveria estar no meu lugar. Ele disse: não, pastor, Deus lhe colocou nessa posição. Eu estou aqui, irmãos, se o senhor precisar, pastor, para lavar banheiro, eu estou disposto a fazer isso. Isso é simples? É. Mas mostra atitude de quebrantamento de coração, disposição para serviço no reino. Mostra maturidade cristã. Mostra seguir o exemplo de Cristo. Somos melhores do que o nosso próprio Senhor, e o nosso Senhor nos deu o exemplo de servir com humildade e singeleza de coração. Se todos nós queremos exercer com legitimidade a autoridade que Deus nos constituiu, para não sermos negligentes, há uma necessidade, pois, de estarmos numa posição de singeleza de coração, de quebrantamento. Voltei agora no tempo, 35 anos, quando exatamente lá no comando geral do Exército, lá no Rio de Janeiro, lá no prédio, o maior prédio que existe lá, que é onde reúne toda a parte de informática do Exército. Há 35 anos eu me lembro de um capitão entrar ali na sala de aula e disse assim: o sargento, ele tem que estar preparado, ou o militar tem que estar preparado, da mesma forma como ele, com a mesma classe que ele pisa no tapete de veludo, ele também tem que ter disposição para estar pisando nos campos de batalha em locais pantanosos. Então, da mesma forma que você pisa na lama, você também, na mesma forma não, com a mesma disposição, me perdoe, com a mesma disposição que você está pronto para cumprir com os serviços operacionais, com os trabalhos operacionais, por exemplo, dentro de uma igreja, de lavar um banheiro, de dar uma assistência, de chegar ali, de fazer algo ali, da mesma forma também, você deve ter uma disposição, uma simplicidade, uma singeleza, para estar aqui no púlpito, trazendo uma palavra. Então, o Senhor Jesus, Ele fez isso e nos deu o exemplo. O Senhor Jesus nos serviu. E Ele então conseguiu delegar com legitimidade as autoridades que Ele mesmo constituiu. Amém, amados? Então diga assim: eu vou delegar com responsabilidade a autoridades. Jesus se destacou como nosso maior exemplo na submissão, na liderança e delegação de autoridade. Diga: submissão, liderança e delegação de autoridade. Primeiro, se submete, no sentido de estar pronto para realizar o serviço com afinco. O seu líder vai olhar em você, Deus vai abrir os olhos dele, vai ver a capacidade que há em você, vai ver o nível de humildade, vai ver o quebrantamento, a forma como você dirige com responsabilidade os trabalhos que lhes são confiáveis, lhe coloca numa posição de liderança. E você então começa, amados, a desenvolver a sua liderança com responsabilidade, com afinco, com firmeza, porque o líder deve ter firmeza, deve ter posições firmes, porque o líder, na verdade, é o espelho dos seus liderados. O líder é o espelho dos seus liderados. Eu estou aqui, é uma posição de responsabilidade, porque vocês estão olhando para mim e eu não posso cobrar, ou na verdade, eu não posso exigir dos meus liderados uma postura diferente da que eu estou assumindo. O líder só pode levar os seus liderados até onde ele chegou. Isso é bastante reflexivo, né, amados? Então nós devemos entender isso. Quando chega, primeiro se submete, depois chega numa posição de liderança, faz com responsabilidade, não é de qualquer jeito e não é abandonando o seu posto. Nas Forças Armadas, no Exército, no tempo de guerra, no estado de sítio, abandono de posto é punido como deserção, e deserção é punido com fuzilamento. Pastor, nos dias de hoje ainda tem fuzilamento? Tem. Se o Brasil, por exemplo, entrasse hoje em guerra com a Venezuela e fosse declarado o estado de sítio, realmente, na mesma hora, aquele código CPM, Código de Processo Penal, Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, está lá, está dizendo que o soldado, qualquer militar em tempos de guerra que deserta, a pena é fuzilamento. Ainda hoje existe isso. Então, é algo
que chocante. Mas, irmãos, nós não podemos desertar da posição que o Senhor nos colocou. Ele nos colocou numa posição de liderança, permaneça na liderança e faça mais algo diferente. Isso está dentro do assunto de delegação de autoridade. Você não pode sair da sua posição de liderança. Isso é uma questão de responsabilidade e zelo. Sem treinar alguém, e isso é uma responsabilidade, sem treinar o seu vice ou o seu substituto eventual, para que ele esteja numa posição de lhe substituir à altura, ou até melhor. Porque o mestre pode, o aluno, ele se dedicando bem, ele pode até superar, chegar, né, na mesma posição do seu mestre. Dependendo da situação, ele pode até ir além, porque ele ainda tem um tempo pela frente. Então, irmãos, isso vale para nós como responsabilidade cristã. Você recebeu uma liderança, irmão, uma posição de liderança, saiba que o seu pastor, e aí eu estou falando agora como homem, o seu pastor está colocando diante de ti um desafio e está vendo o grau de compromisso que você vai assumir ali na sua posição de liderança. Quando você desenvolve um trabalho, aí o próprio Deus e o seu pastor também vai observar, Deus vai tratar com ele e vai lhe mostrar e vai dizer, tal pessoa já está madura o suficiente para galgar uma posição maior. E ali, posição maior de responsabilidade. Mas ele vai procurar alguém, vai treinar alguém, ou já está em treinamento com alguém, para que ele possa lhe substituir. Amém, amados? Amém, queridos? Por que que lá em Vitória do Espírito Santo, eu vou só citar como exemplo, eu percebi no meu espírito já, e de repente vinha isso, em janeiro, começou a vir flashes do alto, cuidado, e eu, rapaz, cuidado, acelera no treinamento do seu substituto, de alguém, de alguém, e eu ficava assim, vinha esse impacto, eu digo, Jesus, o que está acontecendo? Procurei meu chefe, e eu digo, como está a minha renovação de permanência aqui no estado? Ela diz, não se preocupe não, está tudo tranquilo, isso é normal, o tribunal de lá vai mandar uma requisição para cá, e o tribunal daqui vai publicar no Diário Oficial da União, que o seu mais um ano está renovado para você. E me vinha aquela inquietação, e eu digo, rapaz, eu acompanhei, e eu comecei, então, chamei pastor Jorge na época, e cheguei mais perto, e procurei, e comecei a apertar um pouco mais, e vendo a questão da liderança, ele estava como líder do diaconato, e comecei a fazer isso, e tal, e começamos, quando foi com pouco tempo, chegou uma determinação da presidente do tribunal, lhe comunico, através de e-mail, lhe comunico, que a sua estadia aí está condicionada ao envio de um servidor para o seu lugar, ou então se apresente em 30 dias. Para a honra e glória do Senhor, aquele ministro já estava, na verdade, nós já tínhamos conversado, nós já estávamos no processo de treinamento, e Deus abençoou, e ele teve condição, irmão, de conduzir a igreja, e hoje está crescendo, para a honra e glória do Senhor. Mas é uma questão de responsabilidade que nós devemos ter. Irmãos, não abandone o seu posto de serviço. Isso é maturidade cristã. Dentro do reino de Deus não se faz o que se gosta, se faz o que é necessário fazer. Pastor, qual é o meu verdadeiro ministério? O seu ministério, irmão, é primeiramente você ser fiel e fazer com desenvoltura aquela necessidade que está manifesta na igreja. É óbvio que você vai crescendo, mas se faz isso, crescendo, que eu digo assim, vai crescendo em responsabilidade, vai, na verdade, tendo outras atribuições, outras atividades que você vai galgando. E, na verdade, irmãos, liderança é sobretudo responsabilidade. Mas há uma necessidade de sermos fiéis no pouco. A Bíblia diz, Jesus disse, servo bom e fiel, se fores fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém, amados? Então, submissão, liderança, e depois, submissão, liderança e delegação.
Então há uma necessidade, irmãos, para se delegar, de se passar por esses 3 estágios. Bem, queridos, eu gostaria que abríssemos a palavra em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Diga assim: servo bom e fiel, se fores fiel no pouco, sobre muito o Senhor te colocará. Provérbios capítulo 15, versículos 31 e 32. Diz assim: o que dá ouvidos à repreensão da vida, no meio dos sábios fará a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que dá ouvidos à correção adquire o entendimento. Hebreus no capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler um pouco rápido. 12, versículo 1 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus nos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tiverem, ou têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja julgado. Amém, amados? Disciplina, irmãos, correção, exortação, faz tudo parte do plano de Deus para o amadurecimento dos seus filhos. Amém, amados? Quem ouve um conselho, irmãos, e procura se corrigir, procura acatar com o coração aberto, irmãos, como palavras preciosas para o nosso crescimento, irmãos, estar na verdade crescendo e amadurecendo em Deus. Lemos um versículo, uma referência do Antigo Testamento e lemos outra do Novo Testamento. Então o Senhor, Ele está nos exortando a cada dia. Quando vem uma palavra de conserto, de exortação, de chamamento para perto, na verdade, Deus está nos dando conselho, porque nós somos filhos dele. Mas como Deus vai falar ao seu povo? Tem muitas formas de falar. Uma delas é através, justamente, de servos de Deus, de homens e mulheres, como eu e você. Quando nós falamos algo da parte do Senhor, irmãos, inspirados por Deus, nós estamos trazendo conserto para as nossas vidas. E isso é bom,
isso é agradável, e a repreensão faz parte do plano de Deus para o nosso crescimento. Diga assim: repreensão bíblica faz parte do plano de Deus para a minha vida. Salmo 141, por favor. Salmo 141, versículo 5. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse algo interessantíssimo aqui em Salmo 141, versículo 5. Ele disse assim: fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não rejeitará, contudo a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Então, na verdade, ele está dizendo: quando alguém justo me chama a atenção, ou alguém me exorta, eu receberei com acatamento. Isso aí é semelhante a um bálsamo que vem sobre a minha cabeça. Ele está, na verdade, dizendo: eu receberei com o coração aberto, porque isso procede de correção da parte do Senhor. Amém, amados? Então é importante. E eu, irmãos, estou falando agora como homem, irmãos, faço isso para a igreja do Senhor, porque vocês todos, nós todos somos filhos de Deus. Chegou um tempo em que, para minha vergonha, ou melhor, para a vergonha de muitos pastores estão negociando a unção que tem sobre a sua vida. E muitos estão falando, não o que a igreja precisa ouvir, mas o que a igreja gosta de ouvir. E eu e você, nós estamos nos preparando para subirmos para o céu e vivermos uma vida de integridade aqui na terra. Há um preço que nós devemos pagar. Há um preço. Quando você vai pagar um tributo, quando você prefere fazer a coisa certa, pagando para mostrar que é honesto. Não é só ser honesto, mas para demonstrar, tem atitudes correspondentes. Você paga um preço. Enquanto que tem muitos sonegadores, você está ali pagando um preço. Recolhe o imposto, que muitas vezes, na sua visão e na visão dos contadores, diz assim: rapaz, ninguém, isso aí é desprezível, ninguém nem vai notar. Mas para sua consciência perante o Senhor, e sua consciência perante a sociedade, você faz isso. Você paga um preço. Diga assim: eu pago um preço. Então, repreensão bíblica, exortação bíblica, faz parte do plano de Deus para o nosso crescimento. E eu e você, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos realmente algo, que nós temos uma responsabilidade perante o Senhor. E outra coisa, nunca esqueçam, não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que fique, que não seja revelado. E o próprio Deus, uma vez, falando com Davi, exortação que veio por meio de Natã, ele disse: o que você fez em oculto, eu estou colocando no eirado das casas. E hoje em dia, aí, meu irmão, com a internet é que a coisa, não é, amados? Com as mídias e tudo, aí é que nós estamos expostos a cada dia. Coloque o seu CPF ou o seu nome completo na internet, que você vai ficar assustado de ver a quantidade de informação que tem sobre você. Serve até como banco de dados. Você nem lembra do concurso que você fez há 15 anos atrás, ou há 5 anos, ou de alguma coisa, ou e tal. Bota o teu CPF lá para ver o que acontece. Vem tudo, irmão. Então nós estamos expostos. E há uma necessidade de nós andarmos num gelo que é fininho. Fininho. O gelo é fino, irmão. Parece até o pastor Bando, né? O gelo é fino, irmão. Nós estamos, irmãos, vocês olhando para mim, eu mesmo aqui atrás, com essas plantas aqui na frente, mas se não tivesse, vocês iam ver que era, embora que tenha isso aqui na frente, mas é transparente. A nossa vida hoje está dessa forma. Então há uma necessidade de nós entendermos, amados, que é vontade do Senhor que nós venhamos a colocar a sua palavra em prática. E a repreensão faz parte do processo de crescimento do cristão. Amém, amados? Agora, existe, irmãos, a origem da rebeldia. Existe uma posição terrível, que é a posição do rebelde.
E primeira, como se origina a rebeldia, segundo a palavra? Primeira coisa, rejeição à palavra. Quando se rejeita a palavra, começa um processo de rebelião que acaba realmente num processo de destruição. Tem como ponto culminante uma destruição em nossas vidas. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Estamos caminhando para o encerramento, tá, amados? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: pelo que, despojando-se de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos, primeira coisa, devemos acolher. Diga assim: eu devo acolher. Com que posição, irmão? Com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada. E aí, amados, ela é poderosa para salvar o quê? As vossas almas. Embora que o nosso espírito esteja preparado, a nossa alma precisa a cada dia ser renovada, a nossa mente ser renovada. Então a alma é salva, as ações são salvas, a partir do momento que nós acolhemos com mansidão. Por quê, amados? Acolhendo com mansidão, nós vamos colocar em prática, nós vamos considerar. É como conselho de pai e mãe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, considere o que seu pai e sua mãe estão falando. Em nome de Jesus. A gente vai ficando mais maduro e vai vendo, irmãos, certos princípios da palavra acontecendo. Eu posso te dizer, irmãos, já estou com 55 anos e posso observar. Eu tive observando os jovens da minha adolescência para cá. Todos aqueles que se levantaram contra pai e mãe, todos eles caíram. E alguns já partiram antes do tempo. É uma coisa séria. Então, irmãos, quando se tem a palavra e se segue a palavra e acolhe com mansidão, rebelião não fica habitando, não fica operando de uma forma consistente em nossos corações. Qualquer forma de resistência à palavra, nós devemos, irmãos, deixar de lado. Se alguém traz uma palavra, ou se você mesmo, lendo na palavra, que a palavra é um espelho, você olhou para a palavra e viu que estava se conduzindo de uma forma diferente, muda de atitude. Todos nós devemos fazer isso. É correção para as nossas vidas. É inteireza de propósitos. Rejeição à palavra é o primeiro origem da rebelião. E segundo, o amor ao mundo. Vamos em 1 João, capítulo 1. 1 João, me perdoe, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. O crente não verá a manifestação do poder de Deus em sua vida, ao usar a fé apenas para satisfazer as suas concupiscências. E nós estamos aprendendo, irmãos, aqui, é justamente uma forma saudável de vivermos aqui na terra. Pagamos um preço, claro, nada é de graça. Nada é de graça. Jovens, vocês que estão aqui, mais jovens, adolescentes, nada vem de graça. E se você está desfrutando de alguma posição mais privilegiada, é porque e ainda não trabalhou para tal, tem alguém pagando esse preço para você. Nada vem de graça, tudo é construído, tudo é constituído. Amém, queridos? Nós devemos tomar esse cuidado. E não devemos amar ao mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembrei agora de uma música que tem mais de 40 anos, que a irmã Silvia talvez conheça.
Diz, quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo trazem tribulação, se ficar orgulhoso, perde a salvação. No céu há um tesouro que não se acabará, basta deixar o mundo e a Jesus se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém, amados? Glória a Deus. Sabe por que o pastor arranha um pouquinho cantando? Porque quando vai iniciar uma igreja, irmão, somos nós mesmos, é nós mesmos. Tem que começar, é nós que faz o louvor e ajuda e vai por ali e toca, e às vezes quando não tem, não é, irmão? Essas coisas, né? Não tem a bandinha, não tem uma pandeirola, né, irmão? A gente começa devagarzinho. Hein? Está escalado? Amém. Mas, irmãos, é uma verdade. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, existe um estudo sobre isso que eu gostaria no futuro, quando tivermos tempo, vamos ver, que nesse versículo está toda espécie de pecado que o ser humano pode cometer. E esse versículo está ligado diretamente àquele versículo quando Eva foi tentada. E Eva caiu justamente nessas três esferas, como está aqui. Então, na verdade, irmãos, o amor do mundo desagrada a Deus. E nós devemos nos manter numa posição de santidade. Vamos abrir em Tiago, no capítulo 4, versículo 2. Tiago 4, 2. Diz assim, no versículo 1 diz, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Está falando entre crente. Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, queridos, nós devemos nos policiarmos e vermos realmente que o amor do mundo, das coisas que envolvem o mundo, o sistema do mundo, irmãos, nos conduz para longe de Deus. Não estou falando de você sair do mundo, não. Você tem um papel, mas você deve estabelecer suas prioridades. Não é a riqueza que te conduz para longe de Deus, não. Abraão era rico e era amigo de Deus. Isaac era rico e também homem de Deus. E outros homens, Davi era riquíssimo. Deixou uma riqueza grandíssima para Salomão. No entanto, era um homem segundo o coração de Deus. Não. Dinheiro, riquezas, são excelentes servos, mas são os péssimos senhores. Nós devemos termos dinheiro, termos condição para ajudarmos as pessoas que precisam, ajudarmos nossos irmãos, fazermos as obras missionárias, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco, isso aí é um meio para um fim. Diga assim, dinheiro é um meio para um fim. Diga, o fim é maior. Glória a Deus. Então todos os nossos esforços devem ser canalizados com o propósito certo. E por último, querido, não podemos esquecer que existe uma lei de exaltação e humilhação. Existe uma lei de exaltação e humilhação. Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. Estamos apenas fazendo um fechamento do assunto, mas já estamos em fase de conclusão. 23, 12 diz assim: pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. No versículo 11 diz: o maior dentre vós seja vosso servo. Então, meu amado, existe uma balança entre exaltação e humilhação. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, para que no seu tempo nós possamos, o Senhor possa nos exaltar. Exaltar em que aspecto? Quando alguém é honrado, toda a igreja é honrada. Então, na verdade, é com esse propósito. Não é para glorificar homens,
Amém, amados? Mas se você e eu, que somos filhos de Deus, nós ficarmos em evidência pregando a obra do Senhor e atraindo a atenção de pessoas para seguirem na mesma direção dos nossos conselhos, nós estamos sendo honrados e honrando o Senhor. Então nós estamos sendo exaltados nesse aspecto. Devemos nos humilhar. Humilhai-vos debaixo da mão onipotente do Senhor, para que no seu tempo o Senhor exalte. Todo aquele que se humilha, ele será exaltado. Todo aquele que é exaltado, aquele que se elogia a si próprio, ele está, irmãos, ele está na soberba. E o Senhor conhece o soberbo de longe. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Amém, amados? Então nós devemos tomar cuidado. Lembrei-me agora daquele episódio, daquele jovem que subiu, o pastor anunciou. Pastor Sandro, eu vou te usar só esse momento, só para fixar. Certo? Vem cá, por favor. O pastor lhe deu a oportunidade para que você pregue justamente uma mensagem poderosa. Amém, amado? E você só uma demonstração, tá? Você vai subir todo cheio de confiança, cheio de si e tal. E você procure, se esforce para isso. Você vai subir. Espírito Santo, um pouquinho aqui de lado, por favor. Aleluia. Aleluia. Vou falar sobre soberba. É até difícil. Desculpa aí, gente. Tem nada não, Deus perdoa. Pode sentar, meu irmão. Uma salva de palmas para eles. Os mais experientes contam essa história que aconteceu. Diz que um jovem pregador tinha terminado o seminário de teologia, não é, amado? Nada contra teologia, irmão. Eu também terminei esse seminário, tá? Mas fiz com um propósito. E glória a Deus, o irmão também, não é, amado? Glória a Deus por isso. Mas o que acontece? Irmãos, tem gente que termina um curso desse e sente como se Jesus fosse o assistente e ele fosse o principal. É terrível, irmão. É pesado. Aí, pastor, né? Sabe como é que é esse negócio? Porque conheceu a realidade de muitos, de ver. Mas o ministro teve uma oportunidade. Ele subiu tão cheio de si, como o pastor demonstrou, irmão, tão seguro, que ele subiu, todo cheio de si, mas nada fluiu, irmão, e o céu ficou de bronze. Ele então desceu, humilhado, desceu cabisbaixo, e uma senhora já de idade, bateu no ombro dele, e disse: filho, se tu subisses como desceu, tu descerias como subiu. Se você subisse como você desceu, numa posição de humildade, de quebrantamento, de dependência, você subiria da forma que você, não é, amado? Pois é. Entenderam, amados? Irmão, aqui não é palco, aqui não é teatro, nem jogo de luz pode ter, viu, irmão? Só uma luzinha e tal, para não gerar. Pense no constrangimento que eu tive, foi quando lá no Roupendo em Glória do ano passado, veio um cabra que era um DJ ali, e começou, irmão, DJ é que chama, e ele começou para lá e para cá com o jogo de luz, eu disse: corta, senão não desce, se não cortar não desce, se não cortar a vaidade, não desce a unção, o óleo fresco, não é? Não é, irmão? Aí fica só na luz constante, só. Irmãos, tem um propósito, irmão. Deus me livre de uma hora dessa, irmão. Ministros de Deus, você não pode deixar a soberba se senhorear de ti, tornar seu senhor. Davi reconheceu isso. Davi disse: Senhor,
livra-me dos laços de soberba e de vaidade, para que ele, se assenhoreando de mim, eu passe a ser um escravo. Ele tinha medo, tinha receio disso. E nós devemos a cada dia estarmos nessa posição. Amém, amados? Então, na verdade, essa, diga assim, exaltação e humilhação é uma lei. Existe uma lei. Quando você se humilha na presença do Senhor, não é se humilhar na presença das pessoas, não precisa disso, irmão. Tendo um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Você faz isso. Uma das primeiras orações quando eu chego no gabinete, que vou orar com quem vai ministrar, nesse momento, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos nos encher de Ti, da Tua inspiração, da Tua graça. Porque o Senhor é o dono dessa igreja. Nós somos só pastores auxiliares, e olhe lá, e pela misericórdia do Senhor. Ah, pastor, tem crente na Nova Aliança que não quer usar mais nem a expressão misericórdia. Mas um dos maiores pregadores, e que escreveu mais de 2 textos do Novo Testamento, ele disse: pela graça, pela misericórdia de Deus que me foi confiada, Ele me chamou para o ministério. Então, meu irmão, há um tempo de nós realmente raciocinarmos, pensarmos e analisarmos como nós devemos nos portar diante da igreja do Senhor. Essa é a igreja lavada e comprada pelo sangue do Cordeiro, irmão. Essa é a igreja em que o Senhor é o Rei, é o poderoso de Jacó, é o Santo de Israel. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? Aleluia. Encerramos, pois, esse ciclo de ministrações sobre esse tema, e gostaríamos uma vez mais de incentivar. Queridos, em nome de Jesus, invista em você. Compre esses livros, adquira esses livros com preços promocionais e quase o mesmo preço da editora. Na verdade, nós não estamos tendo lucro. Estamos apenas repassando para que a nossa igreja ela venha mais e mais conservar o hábito saudável de estudar a palavra, estudar livros também de autores que estudam a palavra. Amém? Pai querido, nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome, queremos Te louvar, entregar toda a honra, toda a glória para Ti, Pai, para que Tu possas crescer e nós venhamos a diminuir a cada dia, Pai, para que, Senhor, o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos, Pai, por essa igreja maravilhosa, igreja, Pai, que tem buscado a Ti, aprender mais de Ti, porque, Senhor, aprendendo de Ti, Pai, Tu és manso e humilde de coração e encontraremos descanso para as nossas almas. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos desde já pela Tua graça, pela Tua inspiração, Pai, e guarda a vida de cada um dos Teus filhos. Te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, por favor, por um instante. Irmã Silvia, por favor. Eita. Dizendo ao pastor que vou ter cuidado quando subir aqui, viu? Eita, pastor Sandro. Só com o degrau. É isso mesmo. Irmãos, pela graça e pela misericórdia nós estamos aqui. Aleluia. E só em estarmos sentados aqui, ouvindo e recebendo de Deus, é a graça e a misericórdia do Senhor. E graças a Deus por esta mensagem que tivemos esse mês, por esses ensinos que tivemos esse mês, né, sobre a questão da honra. De honrarmos a Deus quando honramos as 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 a Deus quando honramos as